Olá, meu nome é Ananda. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Giovana. O meu nome é Larissa. Somos alunos do curso Técnico em Plásticos integrado ao ensino médio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Caxias do Sul, e dentro do componente curricular de Identificação e Caracterização de Polímeros, na modalidade APNP, apresentaremos um trabalho sobre microscopia óptica. A microscopia óptica consiste em incidir uma luz de tungstênio sobre a superfície de uma amostra. Após ser transmitida ou refletida pela estrutura do material, são geradas imagens com aumentos de até 1000 vezes. Essas imagens permitem a obtenção de informações relevantes sobre a morfologia da amostra polimérica. Isso acontece quando a luz atravessa a estrutura do material, ocorrendo o fenômeno conhecido como difração. A difração é capaz de dividir um feixe de ondas luminosas que penetram o material em diversos outros feixes de intensidades e ângulos de propagação diferentes do feixe original. Os feixes gerados são divididos em ordens de acordo com sua intensidade luminosa e do ângulo do desvio gerado. O feixe de ordem zero é aquele que, ao penetrar a amostra, é transmitido através de sua estrutura e não sofre nenhuma alteração em sua direção de propagação, já que não interage com a estrutura do material analisado. Já os demais interagem com os constituintes da estrutura e, por isso, sofrem difração e são classificados em ordens crescentes. Desta forma, os feixes difratados são responsáveis por gerar as imagens formadas pelo conjunto de lentes que compõem o dispositivo, já que interagem com a estrutura da amostra antes de chegarem até as lentes. O microscópio óptico é um instrumento que utiliza um sistema de lentes associados em conjunto com a fonte de luz visível. E ele é utilizado para observar estruturas pequenas que são dificilmente vistas a olho nu. A aplicação desse instrumento é muito ampla, podendo ser utilizado em diferentes áreas e também para diferentes amostras. Os principais componentes desse instrumento são o condensador, que é um sistema de duas lentes convergentes que orientam e distribuem de forma igual a luz emitida no campo de visão. Já o diafragma regula a quantidade de luz que atinge esse campo. E esses dois componentes juntos permitem um controle da concentração dos feixes de luz que consiste na amostra, melhorando a nitidez da imagem. As lentes oculares são constituídas por um cilindro com duas ou mais lentes que permitem a ampliação da imagem. Já as lentes objetivas possuem um conjunto de lentes com diferentes aumentos. A base do microscópio serve de apoio a todos os componentes e o canhão serve de suporte somente para as lentes oculares. O revólver sendo um suporte giratório que tem como função um encaixe das lentes objetivas para que possam ser alternadas durante a análise. A platina é a base do suporte de fixação para a lâmina ser observada. Essa observação só é possível por causa de uma abertura central, que permite a passagem da luz. A pinça é responsável pela imobilização da lâmina na platina para ser observada. E o chariot é uma peça lateral que é responsável pela movimentação dessa lâmina que está sobre a platina, possibilitando diferentes análises. Já o parafuso macrométrico, ele é responsável pela movimentação vertical da platina, permitindo a focalização em menor alcance, enquanto o parafuso micrométrico é utilizado a longo alcance. Como resultado da análise, obtemos a micrografia óptica, que basicamente é uma foto da amostra tirada pelas lentes do microscópio óptico. A microscopia é uma imagem 2D que mostra a visão a partir da ampliação e resolução definidas na análise. Essa fotografia é facilmente obtida em microscópios computadorizados ou que sejam conectados a sistemas ou softwares. A partir da microscopia óptica, podemos analisar diferentes tipos de materiais. Neste exemplo, podemos observar uma superfície de PMMA de peça obtida através de usinagem por torneamento mecânico. Portanto, com esta técnica, podemos observar a morfologia de suas fibras ou corpo, a regularidade das mesmas
e também comparar o tamanho de diferentes estruturas ou partes da amostra. Para isso, é extremamente importante que a micrografia acompanhe uma escala, para que se tenha noção do tamanho das partículas estudadas. Neste caso, temos uma escala de 25 micrômetros na micrografia de um corte transversal do nervo oculomotor. Uma prática bastante utilizada e que facilita a interpretação dos resultados é a montagem de quadros comparativos de análises feitas a partir de diferentes testes. Isso ocorre no exemplo, que ilustra a montagem de um quadro comparando a superfície de um aço carbono após 1 e 10 dias de um ensaio de corrosão, em câmara atmosférica, na situação A, e em câmara de controle de temperatura e umidade, na parte B. A aplicação desse método é bastante ampla em diversas áreas de estudo, como, por exemplo, a biotecnologia e a indústria farmacêutica. Dependendo do tipo de amostra, se faz necessário um método diferente. A técnica mais utilizada é a microscopia de campo claro, que é bastante usada para visualização de tecidos, células, micro-organismos nos laboratórios de análise clínica e pesquisa. A de campo escuro é usada para amostras com pouco contraste, como, por exemplo, identificar bactérias. A de contraste de fases é usada principalmente para análise de células vivas. A microscopia de contraste interfacial é eficaz para amostras transparentes, sem necessidade de corante. Para os materiais poliméricos, as informações como dispersão e distribuição de partículas ajudam na identificação de alguns componentes, como pigmentos, fibras e algumas cargas de reforço. Uma análise utilizada é a identificação de alguns contaminantes que possuem intensa absorção ou reflexão de luz. Esse tipo de técnica também pode ser aplicada na análise de materiais que contêm sua composição compostos fibrosos, como fibras de vidro ou de carbono. Essa técnica, apesar de bastante utilizada, possui algumas limitações, como por exemplo o limite de resolução. Quando usado em altas ampliações, a imagem da amostra acaba se distorcendo. Se comparado com diferentes tipos de microscópios, ela apresenta uma baixa resolução de apenas 0,2 micrômetros. Possui uma baixa ampliação. A máxima ampliação no microscópio vai até 1000 vezes. Quando é necessária uma ampliação bastante alta, com bastante definição, para identificar algumas características particulares da amostra, o uso de um microscópio com uma maior ampliação se faz mais adequado e eficiente. Também temos a questão da luminosidade, que apesar de ser muito eficiente em diversos casos, esse microscópio, a vista da amostra pode ser uma limitação por ser menos luminosa e menos clara do que outros tipos. Quando é necessário uma visão mais detalhada, é mais utilizado um microscópio eletrônico, por exemplo. Por fim, temos algumas referências bibliográficas utilizadas durante a construção do trabalho. Agradecemos a atenção e até mais.